contar um pouco da minha experiência. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida e os anjos do Senhor apareceram para mim, e eu fazia pergunta para eles. E ali, naquele momento, eles me levavam até o céu. Chegando ao céu, irmãos, o Senhor, Ele aparecia para mim. E ali, o Senhor, Ele me falava algo. Ele falava assim: eu vou te mostrar algo que vai servir para ti e para todos que estão aqui. E eu falava amém. E ali naquele momento, o Senhor, Ele me mostrava uma cena. E essa cena, irmãos, eu via o profeta Elias na frente de um holocausto. E mais à frente eu via algumas outras pessoas. E ele começava a orar, irmãos. Esse profeta começava a orar e rapidamente assim descia um fogo, irmão, do céu e consumia tudo aquilo que tinha ali. E aí o Senhor começa a falar comigo. E Ele falava assim: você está vendo como a fé desse homem é grande? Eu falava assim: Senhor. Ele falava para mim assim: eu podia muito bem não ter descido fogo, mas ele tinha convicção que ia descer o fogo do céu. E ali ele me mostrava uma outra cena. Era um lugar, irmãos, um lugar rochoso. E ali eu via o profeta novamente, o profeta Elias, e ele estava em pé. E ali eu ficava do lado dele, e ele não me via, irmão, mas eu via ele ali normalmente. E o Senhor falava para mim assim: olha o que vai acontecer. E eu ficava olhando, irmãos, pro alto do céu. E naquele momento ali, eu começo a ver assim, irmãos, um redemoinho. Era mais como se fosse um tornado. E aquelas nuvens, elas iam se abrindo, e ia começando a aparecer um círculo de fogo. E começava a pegar fogo aquele círculo. E eu olhava para dentro, assim, eu via um anjo numa carruagem. Só que ele era todo de fogo. E essa carruagem, irmão, ela descia até esse profeta. E esse anjo, ele levava o profeta Elias. Mas eu achava incrível porque ele não se queimava. E eu falava para o Senhor: por que ele não se queima? E o Senhor falava para mim: porque esse é o fogo da minha glória. E ali, irmãos, ele me tirava e ele me levava numa rua. E essa rua, ela era feita toda de ouro. E eu ia caminhando, irmão, mas eu não conseguia ver nada para o lado e nem para o outro. Era tudo branco. Mas eu andava ali de cabeça baixa, assim, que parecia que eu estava procurando algo no chão. E eu começava a contemplar aquela rua ali, linda, maravilhosa. E chegando mais à frente, eu via um homem de costas. E o Senhor falava para mim assim: vai até ele. E eu ia, irmãos, andando até aquele homem. E chegando perto daquele homem, e ele virava para mim. E eu reconhecia ele de uma experiência que eu tinha tido há algum tempo. E ele olhava para mim e ele falava assim: eu não te falei que a gente ia se encontrar novamente? E eu ficava maravilhado. E ele falava assim: eu quero falar algo para você.
Eu falava amém. Ele falava assim, eu vejo vocês adorando lá embaixo. E eu vejo quão grande é a glória. E ele falava assim, vocês quando estão adorando, vem uma glória grande, mas hoje eu vou te ensinar uma glória diferente, uma glória de fogo. E eu falava amém. E ali ele começava a falar, irmãos, que quando a gente adora, quando a gente clama, pedindo fogo, ele falava que aquele fogo, ele é um fogo consumidor assim que, aonde tocasse, irmãos, ele falava que pessoas eram curadas, casamento era restaurado, que pessoas eram libertas. Ele falava, esse é o poder do fogo. E ele falava novamente comigo, né, que quando a gente está adorando, que a gente está com fraco assim, quando a gente clama por fogo, o Senhor ele manda. Ele disse que aquele fogo, ele consome assim no nosso coração, e aquele fogo se enche de novamente, e você tem mais desejo de adorar o Senhor, você tem mais sede de buscar o Senhor. E esse fogo, irmãos, era o fogo da glória de Deus. E ali, irmãos, o Senhor ele aparece para mim, ele me tira dali, e ele falava, irmãos, para mim da doutrina da alma. E o Senhor falava assim, eu vou começar a tratar pessoas dentro das suas almas. Falei, como assim, Senhor? Ele falava assim para mim, para mostrar que eu sou Deus, eu comecei o tratamento da alma dentro da casa da minha serva. E você sabe disso. E ele falava assim, mas prepare-se, porque eu vou visitar cada um que está aqui na oração. E ele falava que vai doer, irmãos. Mas ele falava que ia ser cura para a nossa alma. Porque ele falava para mim que era para a gente ser curado. Se a gente não fosse curado daquilo, a gente ia acabar parando no inferno. E a gente acha que não é nada, mas para o Senhor é. E o Senhor falava que cada um que está aqui, Ele vai visitar, porque Ele quer curar. E Ele disse que aquele fogo, irmãos, aquele fogo de glória, quando você estiver no tratamento da cura da alma, Ele disse que esse fogo Ele vai consumir cada um. E não são só vocês, mas todos que estão ouvindo. Ele falava para mim, vão começar a ser tratados. E você vai ver o que eu vou fazer com o fogo da minha glória. E eu, naquele momento ali, eu falava amém, Senhor. E eu fui para a guerra. Mas antes de eu ir para a guerra, irmãos, naquele momento ali, o Senhor ele me mostrava uma cena. Ele falava assim, você vai ver quão grande é o poder da minha glória. A minha glória de fogo. E ele falava assim, muita gente acha que não estão fazendo nada. Acha que a adoração não está chegando até mim. Mas eu vou te mostrar algo. E ali, irmãos, eu via a guerra. E quando os irmãos adoravam, clamavam, aquele fogo, irmão, aquele fogo de glória, ele não descia só armas,
mas ele se transformava ali como se fosse uma bola de fogo. E aquela bola de fogo ia crescendo, crescendo, e aquela bola estourava, irmãos. E aquele fogo consumia aqueles demônios todos, só que eles queimavam. E o Senhor falava: esse é o poder da minha glória de fogo. E aí ele falava assim: toda vez que o meu servo profetizar fogo, profetizar armas de fogo, eu desço. Vocês não vejam, mas eu desço. E naquele momento o Senhor falava assim: você tem que ir rápido, você vai ter que ir para a guerra. E ali, irmão, naquele momento ele me capacitava ali das armaduras. E eu começava a guerrear. Eu ia para a guerra, eu começava a guerrear. Era uma guerra muito, muito forte. Que eu fui atingido no meu peito. Mas mesmo assim eu começava a guerrear. E ali o Senhor, Ele me retirava e eu voltava. Mas eu voltava com dor no meu peito. E o apóstolo, ele veio até mim. Eu ainda não tinha levantado do chão ali. E ele falava assim: você foi atingido? Eu falei: sim. Eu falei assim: eu fui atingido no meu peito, está doendo. E ele falava assim: você tem que voltar para a guerra. E eu não questionava, irmãos. E eu falava amém. E ali ele ministrou sobre a minha vida. E os anjos do Senhor apareceram. E ele falava para mim que eu fazia a pergunta para eles, ele respondiu, e eu ia para a guerra, mas numa nave. Eu começava a guerrear, irmãos. E aquela nave que eu estava, ela era muito legal, aquela nave. E era maravilhosa. E eu começava a guerrear, irmão, com aqueles demônios. Eles jogavam algo em mim, mas só que quando chegava perto, voltava. E eu começava a guerrear ali, sem parar. E quando eu olhava para o lado, irmão, eu via uns outros anjos também numa nave. E eu começava a guerrear não só pela igreja aqui, mas por todas as igrejas. E naquele momento eu começava a guerrear. E o Senhor falava comigo. Ele falava para mim assim: hoje a gente saiu com vitória. Mais uma guerra foi vencida. E eu falava amém. E ali o Senhor, Ele me tirava daquela nave e me levava até o céu. E chegando no céu, irmãos, Ele me levava até a minha casa. E eu ficava maravilhado de ver minha casa, que ela estava muito grande. E eu ficava maravilhado com aquilo. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu quero te perguntar algo, mas eu quero a resposta. E naquele momento Ele mandava eu falar. E eu falava assim: Senhor, eu sei que eu tenho errado. Eu sei que eu tenho muitos erros. Mas primeiramente eu quero te pedir perdão. E eu falava para Ele que eu precisava de ajuda, porque eu não queria errar. E ali o Senhor, Ele falava assim: eu sei que você tem errado, eu sei que você tem feito, mas eu estou aqui para te ajudar. Ele falava que toda vez que eu precisasse de ajuda, era para me orar a Ele, porque Ele ia me ajudar a me consertar naquilo que eu estava errando. E Ele falava para mim assim: eu tenho me alegrado muito, porque você não tem retrocedido nenhuma vez que a minha serva tem te chamado para a minha obra. Isso eu tenho me alegrado. Ele falava que Ele ia me honrar, irmãos, mas Ele falava que era para me esperar nele. E eu falava amém. E depois eu começava a andar e eu via a casa do apóstolo, ela muito grande.
muito enorme. E eu ficava assim, maravilhado, porque eu via aquela casa assim, muito grande mesmo, não tinha fim. E eu olhava mais à frente, eu via também a da apóstola. E olhando ao mesmo tempo assim para as duas, eu via assim uns anjos trabalhando. Eles estavam limpando ali aquela casa. E eu perguntava do Senhor, eu falava: Senhor, mas para que tantos andares assim? Ele falava: você acha que vocês vão ficar parados aqui? Não, vocês não vão ficar parados. Ele falava assim: todo dia vai ter algo para vocês fazerem. E ele falava assim: mas aqui vocês não vão sentir cansaço. Vocês vão trabalhar aqui para a minha obra. E eu falava amém. E rapidamente assim vinha um outro anjo, irmãos. Esse mesmo anjo que eu via naquela carruagem de fogo, ele descia ali no nosso meio. E eu falava: Senhor, eu posso fazer a pergunta para o anjo? Ele falava assim: deve. E eu olhava para aquele anjo, irmãos, mesmo eu sabendo, irmão, que eu tinha convicção que eu estava no céu, mas eu queria fazer a pergunta. E eu perguntava do anjo, né, se ele cria que Jesus tinha vindo em carne e osso, morreu e ressuscitou. E ali diante do Senhor, irmãos, o anjo falava que sim. E ele me esperava. E o Senhor falava assim: eu quero que você leve algo e que você nunca esqueça. Ele falava assim: tentando na experiência ou não, estando em casa ou não, quando um anjo aparecer, você faz a pergunta. Ele falava que nem toda vez eram os servos dele que vinham até a gente. E ele me falava algo bem assim, irmãos: muita gente acha que já conhece os meus servos e por isso não faz mais a pergunta. Mas isso é perigoso. E ele falava: não esqueça nunca disso, sempre faça a pergunta. E eu falava amém. E aquele anjo, irmãos, de fogo, ele segurava no meu braço. Eu começava a sentir uma glória muito grande, irmãos. Aquela glória de fogo parecia assim que tudo em mim ia se acendendo novamente. Parecia aquele primeiro amor. E ali ele me trazia, irmãos, até a igreja. E eu falava para ele assim, eu falei: se você pisar naquele lugar, todos que estão ali vão sentir a tua glória. Ele chegava bem perto, irmãos, e ele falava bem assim para mim: hoje eu não fui permitido a pisar, mas hoje eu vim te deixar aqui. E ali, irmãos, ele me dava tchau, e eu dava tchau para eles. E essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus, amados irmãos, que experiência tremenda, aleluia. Desde que o Senhor arrebatou o irmão Everton pela primeira vez, eu estava lá, né? Eu mesmo orei nele quando ele caiu, e depois de um tempo ele voltou, né? Um pouco, né? Passou um tempo para se recuperar, porque tinha ido ao inferno sendo torturado. E o Senhor, desde então, o Senhor tem dado muitas experiências tremendas para a vida dele. E ele já teve uma experiência, já tinha tido uma experiência a qual ele viu o profeta Elias, conversou com ele, foi ao inferno juntamente com o profeta Elias, né? O profeta Elias fez tipo o papel ali, vamos assim dizer de um guia, né? Vamos assim dizer. E o Senhor o mostrou, né? Muitas maravilhas. Inclusive achei interessante quando ele li na experiência, né? Que o Senhor, ele perguntou para o Senhor: por que tantos andares, né, nas casas? E o Senhor falou, né, a ele, né, ele contando com mais detalhes,
pessoalmente, né? Dizendo assim que o Senhor disse que lá no céu íamos fazer muitas coisas. Então é uma eternidade, né? Uma casa de 100 mil trilhões de andares, você vai ter 100 mil trilhões de dias para visitar cada andar. Ou então, como eles dizem lá, que os andares são enormes, né? São assim meio que infinitos, vamos assim dizer, cada andar, né? Não infinito, claro, né? Mas enorme, enorme, enorme. E né, é uma eternidade, né? Morando no céu. Então no céu tem coisas maravilhosas, né? A qual não conhecemos, né? Talvez tenhamos uma ideia mais ou menos de 1%, de 0,5% do que é, né, as maravilhas do céu, né, do que vai ser lá, sabe, amados irmãos? E o Senhor, Ele tem mostrado isso, o Senhor tem revelado o profundo, o oculto, né, e o escondido, como dizem, né? E muitas guerras, muitas lutas, né? Travamos guerras com principados, com potestade, com bruxos, com feiticeiros, e o Senhor tem dado vitória, né? O Everton, um soldado do Senhor, um soldado, um guerreiro de Cristo, né? A qual o Senhor levantou, né? Aqui na igreja Shalom, e tem nos ajudado nas viagens, tem nos ajudado, né? Por enquanto ele está assim, ele se encontra desempregado por enquanto, né? Então a gente que ajuda ele, e o Senhor tem visitado ele, é um servo humilde, um servo obediente, e o Senhor tem visitado ele poderosamente, né? Então ele tem nos ajudado também nas viagens, e o Senhor tem nos dado condições para ajudar, né? Para honrar, para abençoar. Amém, irmãos? Então isso que Deus tem feito não só na vida dele, mas na vida de tantos outros aqui na igreja Shalom. E eu creio, irmãos, que o Senhor ele ainda vai continuar fazendo, né? Essa geração não vai parar, nós vamos continuar buscando, clamando, guerreando. E eu fico muito feliz, né, que o Senhor ele criou toda uma estrutura aqui na igreja Shalom para que ninguém se exalte, para que a glória, o poder de Deus não fique concentrado só numa pessoa, né? E eu, como apóstolo da igreja, o Senhor me deu a minha esposa, uma serva do Senhor muito abençoada, né? Que está ali comigo nas orações, que ministra no povo, que ora, que prega, meu Deus do céu, sabe? Nós nos alegramos, né, apóstola, com tanta vitória, com tanto mover que Deus tem feito aqui neste lugar, né? É verdade, apóstolo, nós somos gratos ao Senhor, porque a honra e a glória é do Senhor, o louvor, a exaltação, a adoração sempre será dele. Ele vive, reina, governa sobre todas as coisas, e nós somos base na mão do Senhor, não é? Nós estamos aí todos os dias sendo moldados na olaria de Deus. Eu tenho a oração da madrugada como uma grande olaria, em que o oleiro trabalha. À medida que a gente coloca o coração diante do Senhor, o Senhor vai moldando os vasos conforme a sua vontade. E eu fico vendo testemunhos de cada experiência, cada irmão que vai em arrebatamento, o Everton, que a gente pegou ele desde o início dos primeiros passos cristãos dele, viu a evolução dele na fé e ver como Deus usa nos mistérios de arrebatamento, né? Eu acho incrível que o Senhor sustenta ele de todas as formas, né, apóstolo? Para que sempre ele esteja disponível à ação de Deus na vida dele, né? As missões. E a gente se alegra com cada experiência. Eu vejo o cuidado do Senhor, que não está limitado a mim, o apóstolo, esse poder, essa glória, mas que o Senhor quer expandir, o Senhor quer avivar, o Senhor quer edificar ministério, o Senhor quer manifestar seu poder de uma forma gloriosa, como nós estamos vivendo esse sobrenatural. Muitas pessoas o Senhor quer alcançar através dos dons, dos mistérios, dos sinais e prodígios que Ele derramou aqui na Shalom Manaus, né? E a gente só tem motivo de glorificar o Senhor porque a escolha foi dele por nós. Quem éramos se o Senhor não tivesse revelado a doutrina, a sã doutrina? O que seria de nós, do nosso ministério, se o Senhor não tivesse revelado o apóstolo, a doutrina? E hoje nós estamos vivendo esse sobrenatural de Deus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. E eu creio, eu profetizo que assim como a graça do Senhor tem nos alcançado, assim também vai alcançar vocês, amém, irmãos? E eu fico muito feliz que a prova de que é Deus que está agindo nisso é que nós já tivemos algumas cidades, né, apóstolo? Estivemos, né, em algumas cidades, e lá pessoas que nem conhecíamos, nunca tínhamos visto, né? Ministramos nas vidas delas e elas foram arrebatadas também, né? Algumas pessoas tiveram experiência de arrebatamento. Então nós ficamos muito felizes porque realmente é um grande avivamento, né? Teve alguém que já comparou aquele avivamento à Rua Azusa, né? Com o avivamento da Rua Azusa. Então, irmãos, é um grande avivamento que nós não podemos deixar passar. E nós vamos continuar adorando, vamos continuar buscando. Há quem crê, há quem acredite, há também quem não acredita, há quem acha que estamos inventando, há quem né,
vamos assim dizer, entre aspas, os donos da verdade dizem, né, que isso é demônio, sabe? A primeira vez que eu vejo um demônio mandando a pessoa se santificar, mandando a pessoa renunciar, mandando a pessoa perdoar, sabe? Glória a Deus, irmão, que o Senhor tem operado, sabe, no nosso meio. Amém? Nós vamos continuar, independente das críticas, independente de quem não crê. Alguém vai crer, amém? Alguém vai dar crédito e essas experiências vão edificar alguém para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, por essa experiência, pelo Teu Filho Everton. Pai, continua, Senhor, moldando esse soldado, continua usando ele para abençoar nossas vidas, para abençoar Shalom, para abençoar, Senhor, essa nação, para abençoar, meu Pai, aonde as experiências dele têm chegado para esse planeta, que o Senhor possa usar cada vez mais, Pai, que o Senhor possa também levantar soldados, guerreiros, Pai, nessa nação, nessa geração de homens, de mulheres, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, soldados, levanta guerreiros, Senhor, guerreiras, Pai, para combater o inimigo, Pai, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios, contra os principados, potestades e todo o reino do mal, Pai. Então continua derramando a Tua graça sobre nós, acampando os Teus anjos ao nosso redor, Pai querido, Pai amado, Senhor, nos dando armas espirituais, nos dá espadas, nos dá armadura, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, e principalmente, Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro